Ok, agora sim estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. E a nossa conversa agora é sobre a discussão de projeto de engorda, de alargamento, de aterro da orla aqui de João Pessoa. Um assunto que está sendo discutido pela sociedade aqui pessoense, pela capital aqui da Paraíba. E a gente vai conversar agora com o secretário de Infraestrutura lá de Fortaleza, o engenheiro civil Samuel Dias, que participou, que conduziu ali o projeto de alargamento, de aterro lá na beira-mar de Fortaleza, para a gente poder, enfim, compartilhar um pouco dessa experiência que eles tiveram lá na capital cearense. Secretário, muito boa tarde, obrigado pela sua participação, por ter reservado um tempo aí da sua dedicação em Fortaleza para falar aqui com a gente da Paraíba, de João Pessoa, e compartilhar um pouco da experiência que vocês tiveram aí. Muito boa tarde, muito obrigado. Eu poder participar do seu programa. Ok, vamos lá. Para a gente começar, tem todas as questões técnicas, mas eu queria saber, aí em Fortaleza, qual foi o propósito principal de vocês desenharem e executarem um projeto como esse? Qual foi o objetivo e o propósito aí dessa obra? Essa não foi a primeira obra de alargamento da faixa de praia aqui na cidade de Fortaleza. Na verdade, a segunda, ela é bem mais ampla do que a primeira, mas a gente passou por essa discussão já lá no passado, desde na década de 80, 90, a gente já tinha feito essa discussão. Com a construção do Porto do Mucuripe, aqui em Fortaleza, uma parte da praia começou a sofrer um processo de erosão. Então, foram construídos diversos espigões ao longo da orla, e essa é a orla mais habitada da cidade, é o nosso cartão postal, desde muito tempo. E essa erosão começou a ser combatida através da implantação desses espigões. No entanto, embora o espigão ele deu uma contenção no processo, ele não recupera aquele... Acho que a gente... Olha, secretário, acho que tivemos um probleminha de áudio aí. Estávamos ouvindo bem, de repente entrou aí no mudo, né? Não sei se a gente consegue recuperar isso. Secretário, você pode falar novamente? Você me ouve agora? Pronto, agora sim, retornou, pode continuar. Então, como eu estava falando, esse combatido com a implantação dos espigões, mas a recuperação da faixa de praia só foi feita recentemente utilizando áreas que a gente chama, locais de empréstimo na própria próxima orla, mais para dentro do mar, e esse material é trazido e utilizado para fazer essa engorda da faixa de areia. Com isso, a gente consegue recuperar a praia que foi perdida, a gente consegue proteger mais as obras do continente, que são as... é a área urbanizada a partir desse aterro. E foi isso que aconteceu agora com essa última obra, né? Mais de 80 mil metros quadrados de novas áreas foram urbanizadas com esse novo aterro. A gente conseguiu recuperar uma praia que hoje está sendo muito utilizada pela população e que já tinha pouquíssima frequência. Conseguimos organizar os usos que aconteceu ao longo da praia. Nós tínhamos barracas sem saneamento, as barracas mal feitas e mal organizadas, né? Uma grande desorganização, mais espaço, que pudesse demolir tudo. Bom, olha, a gente continua com um problemazinho de áudio. A gente está ouvindo o secretário, em alguns momentos o áudio simplesmente desaparece. Mas o secretário estava falando que inicialmente, até depois vou pedir para ele confirmar, então o propósito principal era de recomposição ali, de garantia de evitar o avanço do mar
ali naquele trecho mais urbanizado da orla de Fortaleza. Ou seja, o principal propósito, secretário, então de conter o avanço do mar e conter aquela erosão que em algumas décadas ou em alguns anos, você pode precisar aí, já teria ali avançado totalmente se a intervenção não fosse feita, é isso? É isso. O objetivo principal é exatamente esse, é contenção da erosão. Mas o que eu estava falando é que com isso, né, com o aumento da faixa de praia, vem outras possibilidades, que é de criação de um parque, de uma área urbanizada à beira-mar, que barracas de praia, né, todo o comércio ambulante e com mais espaço, sem tirar ninguém da sua atividade econômica, a gente conseguiu organizar e melhorar muito mais a utilização dessa área. E também ganhamos praias novas, né, locais onde a gente já não conseguia ter. Hoje a gente tem praia e tem muita gente utilizando. Tá, olha, o secretário enviou aqui umas imagens, vou colocar aqui na tela, não sei se o secretário vai conseguir ver, mas como ele encaminhou, a primeira imagem que eu queria pedir aqui à produção é a imagem de como era, tem uma fotografia de um trecho específico. Essa é a praia de Iracema, a gente chamada Praia de Iracema, ou o nome é outro ali, desse trecho específico da praia, Cacau. Vamos colocar aí a foto do antes, né, de como era antes da intervenção e do projeto. E a gente consegue perceber, olha só, essa foto ali, esse trecho que você enviou a imagem, secretário, isso é Praia de Iracema, Praia dos Diários, Avenida Beira-Mar. Essa é a Praia da Beira-Mar, mais especificamente no bairro Meireles, né? Então é a área do Meireles, hoje é o bairro mais, digamos, o metro quadrado mais caro da cidade, é exatamente no bairro Meireles. E como você pode ver, a praia já tinha sido tomada, né, pelo mar. Em marés como essa, da época da foto, a praia desaparecia completamente. E ela foi completamente recuperada e temos uma nova praia. E tem um adensamento ali de moradia muito forte, né? Bem nesse trecho especificamente. Eu queria que o telespectador, inclusive, focasse naqueles dois círculos ali, tá ali no canto da imagem, ó. Tem dois círculos ali, né? Porque quando a gente vai mostrar agora a foto do projeto já executado, quer dizer, o desenho feito ali do projeto, você vê qual é a distância que ficou, então, essa área. Vamos colocar a foto agora do projeto, né, feito ali, executado pela Prefeitura de Fortaleza lá. Olha só, né, e você consegue ver aqueles dois círculos ali, como agora estão bem distantes, né, do mar, e o mar ali avançou. Que tamanho, distância é essa do que ficou a avenida e do que ficou o mar, mesmo a maré sendo cheia, secretário? Nesse local, a faixa de praia ela foi engordada, né, digamos assim, em cerca de 80 metros. 80 metros ali. Com base nisso, vocês, como o senhor estava registrando aí, vocês conseguiram, além da contenção, executar projetos urbanísticos e paisagísticos todos ali ao longo dessa faixa toda engordada, né, alargada. Exatamente. Foram plantadas mais 600 árvores. A gente conseguiu colocar ciclovia de pedestres, era uma via que era para funcionar com carros, né? Tipo um retorno da beira-mar, mas via de pedestres mesmo, então urbanização. E também a feirinha, né? A famosa feirinha. Estamos vendo as imagens exatamente agora, acho que da feirinha, exatamente. A feirinha era feita feira fixa, com estrutura para proteger do sol, consegue muita gente não tem emprego e esse tipo de investimento que a prefeitura faz para gerar possibilidade de trabalho, emprego e renda para as pessoas tem sido muito importante hoje em dia. Ô, secretário, vamos falar de desafios aí, do ponto de vista do debate em Fortaleza, que foi travado em Fortaleza.
O que é que vocês disseram à população? O que é que foi preponderante para vocês irem dizendo? Ou vocês fizeram, vou usar a expressão, na cara e coragem, no peito e na marra, porque havia uma resistência da população ou dos ambientalistas que colocavam dificuldades aí no projeto? Essa obra foi feita com muito diálogo. E como já havia sido precedida de outra obra de aterro, as discussões ambientais não foram as mais importantes, né? Não foram as mais relevantes. Com as pessoas que tinham barracas, que tinham da economia beira-mar, como é que elas iam... Deu muito diálogo e muita transparência. E a questão ambiental também. Nós tivemos uma participação muito intensa do Ministério. Ele acompanhou o projeto, ele mediava todas essas questões, tanto do pessoal que estava lá na praia, que tinha atividade econômica lá, como também dos ambientalistas, né, o pessoal do meio ambiente. Quando a gente começou a obra, realmente eles vieram para cima para saber como é que ia ser, mas a gente resolveu isso, foi fazendo muito estudo, conversando bastante e sendo muito transparente, né? Então, o mais importante nisso é demonstrar que nós estamos fazendo um trabalho sério e que os impactos ambientais, que sempre vão existir, não existe nenhuma obra que não tenha um impacto ambiental, mas que esses impactos eles vão ser suplantados pelos benefícios que a gente vai ter e que eles são localizados, eles estão sendo minimizados, estão sendo acompanhados. Investimos muito no impactos e demonstrando que não teria nenhum impacto ambiental que não pudesse ser resolvido com medidas mitigadoras. Então, para ser tomada, e antes da obra e durante a obra, né? Mesmo que se vençam todas as discussões anteriores à obra, durante a obra vai haver essa discussão e realmente feito. Bom, os questionamentos mais repetidos aqui, né, mais frequentes, o impacto causado em outros locais. Ou seja, você faz um alargamento e aí as praias ou os trechos de litoral ao lado sofrem com isso. Queria que você pudesse responder como é que vocês contiveram isso e quais são as alternativas para mitigar esse tipo de reflexo lateral. Com muito estudo, né? A gente precisa estar cercado do que da academia, das universidades, dos consultores que entendem de fato dessa questão e botá-los dentro do projeto, né? Trazer as definições de projeto de forma técnica e demonstrando realmente que essas obras não vão trazer esse tipo de prejuízo, né? É possível, sim, que obras dos espigões, eles fazem a jusante, né, como a gente chama, nas praias seguintes, possam trazer essa perda de terreno nas outras áreas. Mas isso pode ser mitigado, isso pode ser medido e a gente pode contornar todas essas situações. De fato, o que a gente teve com a perda de área da nossa praia foi a consequência de um grande espigão construído na época que se fez o Porto do Mucuripe, né? E essas obras nós demonstramos que elas iam retificar isso que aconteceu no passado, que não haveria prejuízo nas outras praias, nem nos outros municípios a seguir, né? Mas isso a gente só consegue saber estudando, cada caso é um caso, né? Importante que se sabe disso, cada caso ele tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, sua conformação geográfica, de maré, de incidência de ondas, tudo isso depende varia de um lugar para o outro. Se estude bastante antes de começar alguma coisa. E no caso aí específico de Fortaleza, o debate sobre a vida marinha ali, houve alguma alteração mais contundente? Porque se fala muito, olha, faz uma intervenção dessa, começa a aparecer tubarão e ataque de tubarão. Teve essa experiência aí em Fortaleza, secretário? Teve essa dúvida, né, se esse aterro ele ia prejudicar a vida marinha lá no local, mas isso foi contornado através de estudos e de demonstração de que era uma particularidade nossa naquela área, é como se fossem as dunas, né? Aqui nós temos o litoral, temos as dunas
e a gente entra para o mar, aquelas dunas, aquela paisagem de dunas, ela se repete ali dentro do mar, né? Então a gente tem realmente um grande deserto no nosso litoral, nos primeiros metros ali de praia. Em alguns locais, pontualmente, existem corais, né? E nessas áreas de corais são mais sensíveis, elas não foram impactadas pela obra. Então a gente fizemos mergulho, inclusive, em conjunto com os ambientalistas, para demonstrar que não ia haver nenhum impacto naquele local. Ah, tá. E do ponto de vista claro, você pode falar só dessa experiência aí de Fortaleza, mas essa é uma obra que qual é o momento mais delicado para ela? É encontrar ali enfim, areia compatível do fundo do mar? Qual é a coisa mais delicada de uma obra como essa e que tempo vocês levaram? E aí não estou falando nem basicamente da questão urbanística, mas de dizer, olha, pronto, está aterrado, agora a gente pode fazer o que quiser aqui em cima. Que tempo é esse aí e qual é o item mais complicado de uma obra como essa, secretário? Eu acho que projeto, né? Na etapa de projeto é onde você entende o que não pode ser feito, qual a melhor solução para cada elemento, porque é uma obra que não podem falhar, como se diz, né? Então, investir na fase do projeto. A granulometria grossa, descida, coqueteante, muito fina, a água vai bater e vai levar, vai embora essa areia que custou para fazer. Balneário Camboriú também é um outro exemplo de obra lá, granulometria da areia. Aqui a gente conseguiu achar uma jazida com a areia suficiente. Tempo que as pessoas não sabem, mas a praia né? Na enseada de Botafogo. Então, é possível se fazer, funciona, resolve, mas precisa investir muito na fase do projeto. Aqui a gente também teve uma outra que demorou mais para acontecer. A parte do aterro é muito rápida. Em poucos meses, essas máquinas que se utilizam, elas são suficientes. Fortaleza, mesmo antes da reforma. E nós tivemos que fazer as obras literalmente com as pessoas passando. Aqui na cidade. Entendi. Bom, secretário, queria agradecer a sua participação e a sua disponibilidade de tempo para poder compartilhar. Estou vendo as imagens aqui, de fato, é um projeto que ficou muito bonito, né? Não tem como discutir com o resultado do projeto do ponto de vista paisagístico. A gente está vendo as imagens aqui e do ponto de vista para turismo, né? Tem ali e para o uso, fruto de quem mora na própria cidade. Não tem muito debate, naturalmente, como o senhor falou no início da nossa conversa, a grande atenção e foco é sobre estudos, né? E projetos e informações. Obrigado aí pela participação e por compartilhar conosco aqui de João Pessoa. A gente está no início dessa discussão aqui, tem aí ainda bom tempo para se aprofundar ainda mais e discutir esse tema aqui em João Pessoa. Queria agradecer sua participação e parabenizar aí pelo projeto em Fortaleza. E acho, inclusive, que esse trechinho que você mostrou aí era um trechinho que eu já surfei aí, acho que era um trechozinho que tinha umas ondinhas. As ondas acabaram, não tem mais surf? O pessoal do surf não reclamou, não? Rapaz, ali tá tranquilo do pessoal do surf, porque aí tem muita praia aqui, temos 30 quilômetros de orla. É verdade. Essa daí ganhou o pessoal que frequenta a praia. Eu, por exemplo, eu nado ali nessa área, tem muita gente nadando aqui. E eu agradeço muito experiência e também a convidar todos vocês para conhecer a nossa nova beira-mar,
e a cidade de Fortaleza que está sempre de braços abertos para os irmãos aí de João Pessoa, que eu gosto muito da cidade. Tá aí. Secretário Samuel Dias, muito obrigado pela participação, e ele que está ali na Prefeitura de Fortaleza como secretário de Infraestrutura e estava mostrando aí para a gente esse projeto de alargamento lá em Fortaleza. Como ele disse, cada caso é um caso, ele pode contar da experiência de Fortaleza. Naturalmente, João Pessoa tem que ter aí seu estudo específico aqui para o trecho, tá? Bom, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.